Olá, meu nome é Maíra Rosa e vamos dar início a mais uma resolução de exercício. O tema de hoje é Renascença. Esse exercício caiu na UFO de 2007 e vamos analisá-lo então. A imagem adiante foi concebida em 1434 pelo artista flamenco Jan van Eyck, 1390-1441. A cena foi encomendada pelo mercador italiano Giovanni Arnolfi e retratado na tela ao lado de sua noiva, Gianni Shinani, e testemunhava a união conjugal deste casal. Analisando a imagem, né, a imagem aí vista é uma imagem simples, não é? Eles estão com as duas mãos, uma sobre a outra, né? Tem um quê de romantismo, tem um quê de enunciar uma nova era, tem um quê de se guardar na memória, não é mesmo? Esse momento importante. Agora, então, vamos analisar as alternativas da questão. Alternativa A. O quadro é indicativo de transformações históricas pelas quais passava a Europa desde a crise do feudalismo. Ele testemunha a emergência de novas classes sociais e de novos sentidos para a arte no contexto da chamada Revolução Comercial, retratando uma cena cotidiana de pessoas comuns, no caso, os burgueses. Bom, essa alternativa está corretíssima. É exatamente isso que a Renascença também transformou para quem consumia ou não arte, né? Naquele tempo, por exemplo, nós tínhamos a arte retratada apenas em igrejas ou com os nobres, poderosos, reis, né? Clero. O povo, os pequenos burgueses já não tinham acesso à arte, por exemplo, né? Então, a alternativa essa, ela está correta. Vamos à alternativa B. No século XV, a presença de mercadores italianos no norte da Europa era comum. Flandres e Península Itálica estavam conectadas entre si, pelo menos o século XIII, fazendo parte de uma grande rede de comunicação comercial, marítima e terrestre, constituída na Europa. Isso, de fato, é verdade. Os mercadores italianos eles constituíram também essa grande troca, né, das técnicas artísticas, né? Se tinha técnicas artísticas que foram buscadas ao longo do tempo, por exemplo, na África, no Egito. Então, esses mercadores eles tinham esse poder também de não só trocar as especiarias, muito comuns naquela época, como também trocar informações sobre técnicas artísticas, né? Cores, né? As especiarias muitas vezes também eram feitas de tintas, não é mesmo? Isso também é fato, então não é uma alternativa incorreta. Vamos à alternativa C. O quadro demonstra que a nascente burguesia europeia do século XV em diante passou a gozar de status sociais correspondente ao da nobreza. Isso porque, ao longo dos séculos XV, XVI e XVII, figurar em obras de arte era privilégio exclusivo de grupos sociais de maior poder e prestígio. Bom, de fato, com o passar dos séculos, não é mesmo? Isso também ficou, digamos assim, os grupos sociais também tiveram acesso às formas digamos assim, de se expor à arte, né? De figurar para a arte, né? Porém, essas pessoas não correspondiam, né, à nobreza. O status social não era tão nobre assim. Então, podemos ver que essa talvez seja a alternativa posta como incorreta. Mas vamos analisar a alternativa D. A pintura flamenca do século XV dialogou com o Renascimento italiano. A técnica da pintura a óleo, por exemplo, foi introduzida em Flandres e também na Itália naquela época. Essa técnica permitiu que pintores flamencos, florentinos e venezianos dessem mais realismo e vivacidade às suas obras. Como eu havia dito, né, esse intercâmbio que havia, essas grandes descobertas que havia, principalmente no mundo da desbravação dos mares, também auxiliou, né, o descobrimento de novas técnicas, o descobrimento de novas tintas. E com isso, então, a tinta a óleo passou a ser configurada, a tinta a óleo começou a ser passada e repassada para os pintores.
Essa alternativa, então, ela está correta. O que nos indica que a alternativa, então, incorreta ao texto da questão é a alternativa C. Obrigada e até a próxima resolução de exercício.